Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Presídios brasileiros registraram mais de uma morte violenta por dia no ano passado. A gravidez provoca mudanças duradouras no cérebro das mulheres. Entre as alterações está a capacidade de identificar ameaças à saúde e à segurança do bebê. Na entrevista da semana, as perspectivas para a economia brasileira em 2017. Será que já dá para ser menos cauteloso? Uma razão a mais para variar a cor dos alimentos no prato. A Universidade Americana diz que a memória pode melhorar quando se come alimentos verde escuros, amarelos e alaranjados. Barack Obama surpreende e vai ao Congresso pessoalmente pedir a deputados e senadores democratas que mantenham seu programa de saúde, o Obamacare. Terceiro dia do Rally Dakar entre São Miguel de Tucumã e San Salvador de Jujuy, na Argentina. Foi festa para o Brasil. Pela primeira vez na prova, uma dupla de pilotos brasileiros chega em primeiro lugar na disputa da nova categoria, a UTV. A gente começa falando de um aspecto diferente da gravidez, é que a gravidez provoca mudanças duradouras no cérebro das mulheres. Um novo estudo indica que entre as alterações está a capacidade de decifrar ameaças à saúde e à segurança do bebê. Desde que estava na barriga, a pequena Ana Elisa mudou a vida da mãe. Além de ficar mais cuidadosa, Mairane agora é só atenção. Eu sempre estou pensando nela, né? Se tem alguma coisa que pode escorregar do tapete, sabe? Se tem um fio solto que ela pode colocar na boca. Por exemplo, até um chuveiro que não está funcionando direito, né? Porque aí você já se preocupa com, na hora de dar um banho, tem que estar tudo certo, né? Esse aprimoramento em reconhecer as necessidades do bebê é mais que instinto materno. Está relacionado a uma mudança estrutural no cérebro. Uma pesquisa feita por uma universidade na Espanha mostra que durante a gestação há a perda de um tecido chamado massa cinzenta. Nesse caso, com benefícios como em outras etapas da vida. Você vai selecionar quais são as porções relevantes para serem mantidas e quais são as porções não relevantes. Aquelas não relevantes serão retiradas, aquelas relevantes serão mantidas. Não se sabe ao certo quanto, mas essa alteração é duradoura e está totalmente ligada à manutenção da espécie humana. E ela faz parte das estratégias que você encontra de ter poucos filhotes, muito custosos e com um enorme cuidado parental durante uma fase muito longa da vida deles. Para quem não conseguiu ir para a praia e aproveitar um peixe fresquinho, a CEAGESP em São Paulo pode ser uma solução. Começa hoje o Festival do Pescado e Frutos do Mar. São mais de 30 opções, como conta para a gente a repórter Adriana Cimeno. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para todo mundo. Essa é a 4ª edição do festival e, como você disse, são mais de 30 opções. A gente separou algumas delas para dar água na boca para você que está assistindo a gente agora na hora do almoço. Quem vai explicar algumas delas para a gente é o Jair Lenhaioli, que é organizador do festival. O que vocês separaram de bom para a gente aí, Jair? Boa tarde. Boa tarde. Nós separamos aqui o pintado em camas de vegetais. Nós temos também o escondidinho de camarão, camarão crocante com molho tártaro, o espeto de camarão, que é uma das atrações, que é servido à vontade, é servido como numa churrascaria, que você come linguiça, só que aqui você come camarão. Depois temos o corneto de camarão, é um canudo recheado com aqueles camarões pequenininhos, um creme muito bom. A batata assada com molho de camarão, cheddar e bacon. Alguns frutos do mar, lula, polvo, marisco. E, na sequência, temos a paella, que é um dos também carros-chefes da casa. Quer dizer, de encher os olhos e de dar muita água na boca. Obrigada por ter conversado com a gente, Jair. Olha só, o festival ele custa R$ 64,90 por pessoa, mas pode comer à vontade. A gente sabe que esses itens não são baratos. Ele vai até o dia 26 de fevereiro, aqui na CEAGESP, que fica na Gastão Vidigal 1946. A entrada para carros é pelo portão 4. O festival começa hoje, às quintas e sextas ele funciona das 6 da tarde até a meia-noite. Aos sábados, almoço e jantar, das 11h30 da manhã à meia-noite. No domingo, das 11h30 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, festivaisceagesp.com.br. E fiquem aí com essas imagens e com a fome, viu, Gabriela?
Pois é, encheu a gente de água na boca mesmo. Obrigada, Adriana, pelas informações. Em janeiro, o fluxo de carros nas estradas aumenta e para evitar acidentes, todo cuidado é pouco, a gente sabe. Além de fazer uma revisão completa no carro antes de viajar, é importante ficar atento à segurança dos passageiros. Cinto de segurança, por exemplo, não precisa nem dizer, né? Fundamental, não é isso, Laís Duarte? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Gabi. E não só no banco da frente, viu? Quem está no banco de trás também tem que usar cinto de segurança. Quem vai para Campinas, para outras cidades do interior aqui do estado de São Paulo, pela rodovia dos Bandeirantes, está recebendo uma cartilha como essa aqui, com dicas justamente de segurança nas estradas. Eu vou conversar com o João Moacir da Silva, que é coordenador de tráfego. João, que cuidados a gente tem que ter com o carro e com a segurança na hora de pegar a estrada? Boa tarde. Boa tarde. É a manutenção e a segurança, né, ao dirigir. Manutenção, vai sair de casa, um simples check-up ali na garagem de casa pode garantir uma viagem mais tranquila. O que seria? Verificar níveis de água, óleo, combustível, né? Vai garantir uma viagem mais segura para o motorista. E na rodovia, seguir aí a respeitar as leis, as normas de circulação, né? Limite de velocidade, o que você falou, o cinto de segurança é importante para todos os ocupantes do veículo. E se vai transportar criança, também, né? O uso da cadeirinha, do dispositivo correto para fazer o transporte das crianças. E quem viaja de moto? Moto também, né? O básico. Se está com garupa, os dois com capacete, né? Vestimenta adequada para conduzir a motocicleta e também a questão da segurança, verificar corrente, pneus, calibragem, o estado dos pneus, né? Suspensão, freio, tudo isso para garantir uma viagem mais tranquila. Ok, muito obrigada pela participação, só nos resta mesmo desejar boa viagem para quem vai pegar a estrada agora, Gabi. Isso aí, Laís, obrigada, boa viagem para quem vai pegar a estrada, não dá para bobear. Olha só, ainda falando de viagem, férias, verão, para muita gente calor é sinônimo de piscina, rio, praia, lagoa. Por isso que no verão aumenta o número de afogamentos. Esse tipo de acidente já é a segunda causa de morte de crianças e a quarta de adultos no Brasil. De Minas Gerais, estado que registrou cerca de 10 casos desde o início do verão, vem as dicas que ajudam a evitar que um passeio ou as férias terminem em tragédia. O sol escaldante foi um convite para atrair banhistas para a Várzea das Flores. Diego trouxe a esposa e os 3 filhos para aproveitar o dia de folga. Mas diz que fica de olho nas crianças quando elas entram na água. A gente só deixa eles entrar na água quando a gente está perto ou pelo menos daqui olhando eles só mais na beirada ali, mais na margem. Com o aumento da temperatura e o período das férias escolares, cresce a procura por lugares com piscinas, praias, cachoeiras e lagoas. Mas na hora de se refrescar é preciso ter cuidado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde o início das férias, foram 9 afogamentos em Belo Horizonte e no interior do estado. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de cuidados básicos antes de entrar na água. Fica como regra de preferência nadar sempre aonde tiver a vigilância de um guarda-vidas ou um bombeiro militar, nunca nadar sozinho, evitar de fazer um grande consumo de alimento e posteriormente ir nadar e realmente ficar muito atento às crianças que vira e mexe pode se perder num local com grande movimento de pessoas. No caso das cachoeiras e lagoas, a atenção deve ser redobrada. Geralmente rios e cachoeiras não estão protegidos aí por guarda-vidas, então isso já aumenta bastante o risco. E a questão da água ser turva, isso dificulta a pessoa identificar a profundidade do local. Então realmente se torna uma grande armadilha nadar nesses locais, principalmente se for um local onde tiver uma correnteza, que a pessoa acaba não tendo o controle da velocidade e a força que a água vai exercer sobre o seu corpo. Além desses cuidados, é importante lembrar que antes de nadar, não se deve fazer uso de bebidas alcoólicas, pois o risco de afogamento é muito maior. Cientificamente é comprovado que a pessoa perde noções, perde a coordenação motor e agrava-se o risco de acidente. E no caso de uma lagoa, se fizer uso de bebida alcoólica, jamais entrar na água para praticar natação. Outras notícias do Brasil, o ex-prefeito de uma cidade no interior da Bahia trancou a porta da prefeitura e sumiu. Por isso, o novo prefeito empossado não consegue trabalhar. Outra notícia, o Brasil teve quase 400 mortes violentas, mais de uma por dia, nos presídios em 2016.
De acordo com dados divulgados pelos estados brasileiros e o Distrito Federal, 392 pessoas morreram de forma violenta dentro de presídios no país no ano passado. O número representa mais de uma morte por dia. O Ceará lidera o ranking com 50 mortes. Só no último domingo, 56 pessoas perderam a vida durante a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. As autoridades apontam as superlotações carcerárias e as facções criminosas como motivo para os altos números. Outro dado que chama a atenção é que dos mais de 622 mil presos hoje no país, 40% são provisórios, ou seja, deveriam ser julgados em no máximo 30 dias após a detenção, mas isso não acontece. Pelo menos 3 capitais brasileiras tiveram protestos contra o aumento das passagens no transporte público. Em Belo Horizonte, o bilhete dos ônibus municipais passou de R$ 3,70 para R$ 4,05. Em Vitória, a manifestação foi contra o reajuste de R$ 2,75 para R$ 13,20. E em Brasília, a passagem mais cara chegou aos R$ 5,00. Na cidade baiana de Milagres, a 230 quilômetros de Salvador, o prefeito da gestão anterior, derrotado nas urnas no ano passado, trancou a sede da prefeitura com cadeado e tapumes e deu no pé. Raimundo Silva Galego simplesmente sumiu. Segundo moradores, ele disse ser o dono do imóvel. Além do atual prefeito não conseguir dar expediente, as secretarias municipais também funcionavam lá, o que só aumentou o transtorno. Várias tiveram que ser transferidas às pressas para outros locais. E olha, 4 dias depois do massacre de presos em Manaus, o presidente Michel Temer falou pela primeira vez sobre o assunto. Considerou o episódio um acidente pavoroso e manifestou solidariedade às famílias dos mortos. Temer reuniu ministros no Palácio do Planalto agora pela manhã para discutir a segurança pública no país e claro que essa chacina vai ser um dos temas debatidos. Governador e prefeitos do estado de São Paulo se encontraram hoje para anunciar investimentos na saúde pública. 71 prefeitos paulistas participaram hoje do lançamento do programa Saúde em Ação. Com a iniciativa, serão realizadas 163 obras de construção e reforma de clínicas e hospitais em 5 regiões do estado. O investimento será de R$ 826 milhões. São UBSs novas, equipadas, reformas de UBSs antigas, o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que é importante, também tem AME, reformas de DRS e 2 hospitais. A produção industrial brasileira parou de cair, registrou uma leve alta em novembro. Segundo o IBGE, o aumento foi de 0,2% sobre outubro, que havia registrado uma retração sobre o mês anterior. Entre os setores que cresceram, a produção de automóveis registrou alta de 6,1%. Nos 12 meses encerrados em novembro, no entanto, a queda na indústria alcança 7,5%. A economia foi motivo de preocupação para muitos brasileiros em 2016. Na entrevista da semana, a gente foi saber quais as perspectivas para este ano e se ainda há motivos para ser cauteloso. A gente conversa hoje com o professor de economia da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor, que cenário econômico a gente tem hoje no Brasil e o que esperar para esse ano? A economia vinha de um ciclo de expansão muito forte. Nesse ciclo de expansão, né, as empresas se endividaram, as famílias se endividaram, né? Isso é normal, qualquer ciclo de expansão numa economia capitalista é assim, mas a reversão foi muito abrupta em 2015. Então a economia começou a perder força. Nós vínhamos de um crescimento de 0,5% em 2014 e chegamos hoje a uma queda de 9%, acumulado nos 2 anos. As pessoas falam assim, precisa ajustar, precisa cortar. Quanto mais corta nessa situação, pior fica. Então é preciso, sem abandonar o propósito de equilibrar as contas, né? Porque é impossível você reequilibrar as contas quando a economia está caindo. Quando você reduz o gasto público numa situação como essa, você corre atrás do seu próprio rabo. Então, é preciso olhar de onde você vai sair gastando. Não, você tem que descobrir formas de reativar a economia. O Banco Central previu uma inflação menor para esse ano. Isso já é motivo para trazer algum alento? É claro que toda economia tem que ter um controle sobre a inflação. Mas todas as teorias que tratam do combate à inflação, elas recomendam que você combata a inflação com o mínimo de perda do ponto de vista do bem-estar. O que é o bem-estar? Para resumir, é o emprego das pessoas.
Então, quando alguém diz a inflação vai cair, então o desgaste, a deterioração da renda das pessoas decorrente da perda de renda das pessoas decorrente da inflação vai diminuir. Só que quando você fica desempregado, você não respeita essa relação complicada entre desemprego e inflação numa economia capitalista, né? O sujeito está desempregado, ele tem inflação infinita, porque ele não tem renda. Você tem que olhar para as relações. Nessa economia você tem que olhar sempre para as relações. Às vezes não é uma coisa ou outra, uma coisa é outra. Do meu ponto de vista, se tratando da questão do endividamento das empresas, das famílias, a recuperação da demanda para que as empresas possam vender, possam contratar, etc., né? O emprego vai se recuperar mais lentamente, que é sempre assim. A seguir, uma surpresa no Congresso norte-americano, o presidente Barack Obama vai pessoalmente pedir a manutenção do programa de saúde que marcou o governo dele, Obamacare. E mais, festa brasileira no Rally Dakar. Pela primeira vez na prova, a dupla de pilotos brasileiros chega em primeiro lugar na disputa da nova categoria UTV. A gente volta falando de saúde e alimentação. Um prato com alimentos coloridos costuma ser sinônimo de uma refeição saudável. Agora tem mais um motivo para colorir o que come. Pesquisa feita por uma universidade americana aponta os benefícios dos alimentos verde escuros, amarelos e alaranjados para a memória. Dia de feira é dia de encher o carrinho para abastecer a despensa. Mas nem sempre dá para levar tudo. A memória falha mesmo. Por isso, Felipe tem uma ajudinha. Antigamente eu não fazia a lista, né? Agora eu faço. Aí eu vinha só na cabeça e acabava esquecendo. Então, listinha para não esquecer. Listinha para não esquecer. A listinha é uma boa, mas a solução para acabar com o esquecimento está aqui nas barracas mesmo. No milho, no espinafre, na cenoura. Amarelo, verde, principalmente os tons mais escuros, e laranja são as cores de alerta para uma boa memória. Uma pesquisa feita pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, aponta que grupos de alimentos naturais com essas cores aumentam a eficiência cerebral. O benefício pode estar relacionado às substâncias presentes nesses vegetais que sobrecarregariam menos o cérebro. A questão das folhas verdes, né, que são ricos em vitamina C, em cálcio, em vitamina K, elas têm um benefício circulatório muito grande, principalmente. A circulação e a saúde cerebral estão totalmente relacionadas. A gente pode falar da cenoura, do milho, né, que é rico em beta-carotenos, que também tem muita relação com a saúde neuronal. A única restrição para o consumo desses alimentos é ao espinafre, que deve ser evitado por quem toma remédio preventivo de trombose. No mais, é só lembrar da boa e velha moderação. Comer como os nossos antepassados comiam, porque foi assim que nós fomos selecionados para viver. Notícias internacionais. Depois dos primeiros movimentos do novo Congresso dos Estados Unidos, de maioria republicana, para acabar com o Obamacare, que ampliou o acesso de norte-americanos ao sistema de saúde, o presidente Barack Obama foi pessoalmente ao Congresso para pedir que seu legado na área da saúde seja preservado. Em ato raro, Obama se reuniu com congressistas e se dirigiu aos democratas. A portas fechadas, pediu para que eles mantenham o Obamacare, lei que reformou o sistema de saúde, popularizando os preços dos seguros. Senadores democratas consideraram a visita de Obama um incentivo para lutar. Enquanto isso, o vice-presidente eleito Mike Pence, que havia reforçado a promessa de derrubar o Obamacare como primeira medida do novo governo, se encontrou com congressistas republicanos para estudar como anular a lei. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, faz uma reforma no gabinete e troca o vice-presidente e 11 ministros. Tarek El Aissimi, hoje governador, assume o cargo de vice e vira o primeiro na linha sucessória do país. Nome com alta rejeição entre os opositores, Aissimi é considerado um linha dura do chavismo e foi ministro no governo de Hugo Chávez. Entre as pastas que passaram por trocas estão todos os ministérios ligados à economia, uma tentativa de Maduro de reagir à crise que a Venezuela enfrenta. A Justiça Militar de Israel condena o jovem soldado que matou um homem palestino desarmado e imobilizado.
A pena, que pode chegar a 20 anos de prisão, só será divulgada na semana que vem. Elor Azaria tinha 19 anos quando, em março de 2016, matou um palestino que atacou soldados israelenses com uma faca, ferindo um deles levemente. Azaria atirou quando o agressor já estava no chão, rendido. A corte militar considerou que não havia motivos para matá-lo. O veredito gerou protestos entre os apoiadores do soldado israelense, que esperavam o resultado na porta do tribunal. O governo de Israel defende anistia para o jovem militar. Hora do esporte, Cadu Cortez já está por aqui. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Gabriela Maia? Tudo bem, e você? Impressionante, tudo ótimo, impressionante o calor realmente que vem fazendo. E tem feito muitos jogadores na Copinha e vários, a gente vai falar daqui a pouco da Copinha, a Copa São Paulo, né? Sofrerem aqueles intervalos, né? Que é uma recomendação, obviamente, da Federação Paulista, junto com os órgãos de saúde, e está tendo bastante intervalo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, para acalmar um pouquinho, resfriar e tomar uma aguinha. A gente começa falando dos desafios aqui na Hora do Esporte. A gente vai ver lá na Espanha e também um velhinho de bicicleta, 105 anos de idade. Vamos ver primeiro o pessoal na Espanha lá. Vamos ver. A começar pelos craques do Barcelona. Lionel Messi e Luizito Soares. No fim do ano passado, um programa japonês de televisão propôs um desafio para os dois. Eles tinham 1 minuto para conseguir acertar um drone de uma distância parecida com uma cobrança de pênalti. Para dificultar um pouco mais a missão, não era um drone comum não, mas um modelo que conseguia alcançar até 100 km por hora. Eles toparam. Será que conseguiram? Sim, coube ao uruguaio, faltando 7 segundos, sapecar o objeto voador. Pois bem, dessa vez, o mesmo programa desafiou Messi e Soares a mostrarem suas habilidades e precisão, agora na troca de passes pelo alto, sem deixar a bola cair. Marcação de 10 metros, eles chegaram até 56 metros, superando a marca anterior de 2 japoneses. Mas e aí, quem que errou o último passe? Dessa vez, coube ao argentino pagar o mico. E outro desafio, esse emocionante, o francês Robert Marchand, de 105 anos, é isso mesmo, 105, alcançou ontem um novo recorde de ciclismo para a categoria acima dos 105 anos, criado especialmente para ele. O centenário pedalou mais de 22 quilômetros em 1 hora. Fãs impressionados gritaram Robert, Robert, Robert durante os últimos minutos da prova, e Marchand foi ovacionado ao completar a última das 92 voltas. Depois disse: minhas pernas não doem, mas meus braços, sim. Tem que doer em algum lugar, né? Tá vivo com 105 anos? Comemora. Puxa vida. Que isso, 105 anos, não consigo não. Muito bem, olha, terceiro dia do Rally Dakar entre San Miguel de Tucumã e San Salvador de Jujuy, na Argentina, foi um dia histórico para o Brasil. Vamos ver. Nesta quarta-feira, Leandro Torres e Lourival Rodin colocaram seus nomes na história da maior prova off-road do planeta. Eles chegaram em primeiro lugar na disputa de UTVs e subiram para a segunda colocação na classificação geral. Essa é a primeira vez que uma dupla brasileira ganha nessa categoria. Na largada, praticamente ao nível do mar, a temperatura estava na casa dos 36 graus. Aí, depois de muita subida, eles chegaram a um pico de 4.850 metros, com temperatura girando em 5 graus Celsius. Entre os carros, a dupla francesa, formada por Stéphane Peter Hansel e Jean-Paul Cottret, venceu a terceira etapa com distância de 780 quilômetros. No trecho cronometrado, Peter Hansel fez a marca de 4 horas, 18 minutos e 17 segundos. Carlos Sainz e Lucas Cruz, da Espanha, ficaram na segunda colocação a 1 minuto e 54 dos líderes, enquanto o francês Sébastien Loeb e o monegasco Daniel Helena foram os terceiros colocados. Nasser Al-Attiyah, do Qatar, e o francês Mathieu Baumel tiveram uma quebra, perdendo uma das rodas e finalizaram o trecho na última posição. Dos carros para as motos, o espanhol Juan Barreda foi muito superior aos rivais e fez o melhor tempo da terceira etapa, 13 minutos à frente do segundo colocado Sam Sunderland, da Inglaterra. O atual campeão, australiano Toby Price, é o quinto colocado. Entre os quadriciclos, o trecho foi feito em quase 6 horas. Ao final, o argentino Gastón Gonçalves chegou a San Salvador de Jujuy em primeiro, seguido pelo chileno Inácio Casali, 4 minutos e 19 atrás do líder. Paisagens fantásticas. Só para explicar rapidinho, quando a gente fala desse trecho percorrido e tem o trecho cronometrado, né, no rally, a percorrida é a distância total e você tem muitas vezes deslocamentos dentro da prova. Então, uma parte da prova acontece num lugar, outra parte da prova acontece em outro lugar. Esses deslocamentos é o trecho total.
e o cronometrado, portanto, que é o que vale de verdade, é o que vale ali na prova. Próximo assunto que a gente tem aqui, na hora do esporte, é os gols. São os gols aí, chegaram a hora dos gols e aí dá-lhe gol, hein? Vamos ver. Começamos com o Corinthians diante do Pinheiro, do Maranhão. O maior vencedor da história da Copinha, com 9 títulos, estreou com uma sonora goleada por 6-0. Os gols do Timão foram marcados por Carlinhos e Mantua 2 vezes, Pedrinho e Guilherme Romão. O Pérolas Negras, formado por refugiados do Haiti, perdeu para o Goiás. Ainda no primeiro tempo, Madson e Guilherme marcaram para a equipe goiana, que ampliou com Rafael Barbosa de pênalti e Pierre contra. O Avaí venceu na estreia da Copinha a Desportiva Paraense, com gol de Getúlio e teve até participação especial. Demorou, ninguém conseguia tirar o cachorrinho do campo. O Juventus bateu a Portuguesa, jogando em casa no derby dos Imigrantes, 1-0. Moicano foi para as redes. Internacional e Aimoré, ambos de Porto Alegre, e vitória do Colorado, Valdemiro e Luiz Felipe. No Baetão, São Bernardo goleou o Fest do Amazonas. Os gols da partida foram marcados no primeiro e segundo tempo por Renan, Wesley 2 vezes, Samuel e Johnny. Sem surpresas no jogo do Cruzeiro, vitória contra o River do Piauí. Tony Anderson e Luan decretaram a vitória da Raposa. Em duelo de azulões, o São Caetano venceu o São Bento de Sorocaba por 4-2 de virada. Isaac fez pelo time do interior. Marlon e Vitor Luiz viraram. Filipinho ampliou e Dodô diminuiu. O atual campeão Flamengo não teve dificuldades e enfiou 5 no Central de Pernambuco. Patrick, Gabriel Silva, Vinícius Júnior 2 vezes o segundo, um golaço, e Denner. Santos e Floresta do Ceará. Depois do apagão, Giovani fez o único gol da partida. Para fechar, o Fluminense venceu o Real Noroeste do Espírito Santo, 2 gols de Patrick. Muito bem, você viu o Twitter do Felipe Melo? Colocou um porquinho já? Já? Muito bem, bem-vindo. Confirmado, é isso Até aí. amanhã. Tchau, Gabi, tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau.